Olá, meu nome é Silvana Cruz, sou psicóloga, palestrante e treinadora comportamental de líderes. E o tema da minha palestra é como treinar emocionalmente líderes para alcançar resultados exponenciais. Então, assista até o final, porque eu tenho certeza que não só liderança nas empresas, mas também liderança das emoções, comportamentos, que vai fazer você mudar na sua vida, na sua trajetória. Vem comigo. Gente, quem quer se tornar mulher livre a partir de hoje? Um homem livre também? Então pode soltar a música aí que agora vocês vão profetizar na vida dessas mulheres. Porque eu tenho certeza que se você veio aqui hoje, você não vai sair igual. É o Cia. E aí o que vocês vão fazer? Vocês vão sair do lugar de vocês vão conectar com quem vocês ainda não conhecem. Pessoas que talvez vão te levar para o próximo nível. Sabe aquele momento do network que a Jacilda prometeu? Pois é, também vai ser agora. Então, quando você tiver a oportunidade de abraçar, não só abrace, fale palavras empoderadoras no ouvido dessa mulher. Mas também abrace. Sabe por quê? Porque ela talvez esteja precisando mais disso hoje. É de um abraço. Pode aumentar a música. E eu quero que vocês saiam dos seus lugares e comecem. Transfere energia positiva para essas mulheres. E eu vou aí abraçar vocês também. Porque eu me arrepio, gente. É bom demais. I'll do it till the sun goes down and all through the night time. Oh yeah, I'll tell you what you wanna hear. Keep my sunglasses on while I shed a tear. Imparável, você é maravilhosa, você é valorosa, você é virtuosa, você é uma mulher de luz, você é uma mulher profética, você é uma mulher que inspira as ações. Você vai pro mundo, você vai pro próximo nível, você vai virar uma mulher diamante. Você nasceu para brilhar, nasceu para ser luz. Você é a mulher dessa geração. Então profetiza, recebe agora, recebe energia, abrace, não fique sem abraçar, não fique sem abraçar. Esse é o seu momento, esse é o seu momento. Declaro bênção sobre a sua vida. Aquilo que está sobre a sua vida, declara sobre a vida dessa mulher. Fala, eu tenho presença, eu tenho propósito, e o propósito que está em mim vai te alcançar. Eu tenho essas mulheres, olha nos olhos dela e diga, você é linda, você nasceu para brilhar, você nasceu para ser feliz, liberte-se. Falaram tanto em Silvana Cruz, né, que eu nem vou me apresentar, não, você já sabe que existe Mulheres Livres, existe o Próximo Nível, existe o Emocionalmente Livre, que é um grupo de terapia. Gente, são muitas mentorias, mas primeiro eu quero dizer que quem comprou esse livro ou ganhou, eu também posso autografar, tá? Sabe por quê? Uma das maiores palestras que eu faço hoje no Brasil está aqui nesse livro. Sabe o que é? Passado perdoado, futuro blindado. Quem acredita? E quem tem aqui mentalidade de escassez? Não precisa levantar a mão. Procrastinação, necessidade de aprovação, vitimismo, complexo de inferioridade, timidez, enfim. Nesse livro, eu falo como que eu me libertei dos comportamentos aprendidos aonde, gente? Aonde que a gente aprende? Em casa, com os nossos pais. Imagina meus pais no meu evento e eles não sabiam que eles estavam no livro, porque eu conto as histórias como que eu era bloqueada em várias áreas da minha vida, porque eu achava que aquilo era natural, era normal e era comportamento aprendido. E que hoje eu já me tornei livre, porque quando você descobre os seus bloqueios, você começa a se libertar deles. Enquanto você não sabe, infelizmente você não se torna livre. E eu vim aqui hoje ativar vocês. Porém, aqui tem um presente para vocês. Um presente para vocês não, é um presente para alguém. Só que tem que ser alguém muito corajoso ou corajosa. Então já se prepare. No final,
eu vou fazer o convite. Só que tem que vir aqui em cima, tá? Se você pensa em querer um livro Mulheres Protagonistas, que é o meu primeiro prefácio, eu fiz 3 livros de coautoria, A Rainhas do Reino do Século XXI, que a Jacilda está em outra edição, Mulheres Diamante, Como Realizar os Seus Sonhos, porque, gente, quem mentaliza, realiza. Se eu contar tudo para vocês, vocês vão falar, ela é mentirosa. Então, não vou contar, vocês vão acompanhar, porque, inclusive, estar aqui fazendo parte desse movimento já estava nos meus sonhos. Por quê? Porque hoje eu ativo os meus alunos a fazerem os seus próprios movimentos. Vocês viram aqui? Rosana Keule, Jacilda, a Paula, são tudo mulheres ativadas para poder fazer os seus próprios movimentos. E eu vou te falar, cuidado. Se você se conectar comigo, pode ser que você saia daqui com a data do seu evento marcada. Porque é assim que eu faço. Eu identifico talentos e faço com que vocês saiam do casulo e se tornem mulheres livres, mas para libertar outras vidas, libertar outras famílias. Então, no final, eu vou dar uma oportunidade para vocês virem aqui na frente, um homem ou uma mulher. E, gente, queiram viver o próximo nível de fazer prefácio, porque é lindo demais quando você ativa pessoas a se interessar em ler o livro através do prefácio. E foi isso que eu fiz. Então, tenho muita honra no meu coração, gratidão. Renata Franco, que é uma das minhas alunas também, que já fez o evento, né? Já fiz ela marcar a data, já fez o evento e agora a gente já lançou. E, bom, para vocês identificarem um pouquinho, Silvana Cruz, psicóloga, palestrante, treinadora, promotora de eventos nacionais e internacionais. Já fiz evento em Orlando, agora eu vou fazer aonde? Quem sabe que eu vou fazer o próximo evento? Alguém aqui? Portugal. Pois é. Mulheres que querem se tornar palestrantes internacionais, hoje eu faço essa ativação para que nós consigamos alcançar as nações através das nossas mensagens. E não é qualquer mensagem. É mensagem de transformação, de mudança de mentalidade, mudança de comportamento para que as famílias sejam curadas. E como que eu faço também isso hoje? Através de treinamento. Então, hoje aqui, eu vou fazer não só palestra, eu vou incluir aqui parte do que eu faço hoje nas empresas, tá? Se você tem uma empresa, ótimo, você vai aprender também alguns passos simples e eficazes para vocês acessarem os resultados. Porém, se você trabalha numa empresa e quer acessar algumas promoções, também esse conteúdo vai ser para você. Agora, se eu quero fazer o que você faz, eu quero treinar pessoas, eu também quero treinar líderes, eu quero acessar as empresas. Então, hoje eu decidi fazer isso aqui, tá? Mas tem aqueles ainda que não se identificam com nenhum desses. E aí, essa agora, eu acredito que seja para a maioria. Quem já lidera as suas emoções? Fiquei assustada agora, hein? Mas tudo bem. Eu achei que pelo menos uma pessoa ia levantar. Ninguém levantou. Obrigada, Senhor. Porque senão é sessão de terapia para todo mundo, né? Enfim, mas tudo bem. Liderar as emoções é você se tornar livre de si mesmo. Sabe? Você consegue não deixar com que aqueles comportamentos aprendidos, aquele medo, a ansiedade, várias dores, transtornos, aquilo te pressione e te paralise. Então, você consegue adquirir habilidades a ponto de não deixar com que os seus pensamentos sabotadores te paralisem e deixem você no meio do caminho. Então, se você está aqui hoje, você não é essa pessoa. Você, sim, poderia ter levantado a mão porque você já tomou a decisão, já se arrumou, já saiu de casa, já se perfumou, está aqui hoje, voltou depois do almoço. Então, sim, tem hora que dá vontade de ficar na cama, de ficar com a família, de repente ir para o shopping e não estar aqui. Então, de certa forma, vocês estão, sim, fazendo a gestão, brigando aí com alguns pensamentos, mas vocês já têm um grande passo, que muitos não estão aqui hoje porque não tiveram gestão das emoções de falar assim, eu quero aprender, eu quero me conectar com mulheres, pessoas, e aqui é aí do seu lado, não é nem a Silvana que veio do Rio, a Rosana que veio de São Paulo, a Paula, a Jacilda, não é. E, gente, acredite,
as conexões mais próximas. A Lília Kochiyama está aqui ainda? Não? Tá. A Lília Kochiyama, eu me conectei numa mentoria que nós fazíamos lá em Alphaville junto. O Walter também fazia a mesma mentoria. E nessa de conversar, aí, ó, do lado, sentando perto, o que aconteceu? A Jacilda me conheceu numa live, enfim, só para vocês entenderem. E aí eu conectei a Lília Kochiyama, que já palestrou aqui mais cedo, e conectei com a Jacilda, e conectei o Walter com a Jacilda. Olha aí a conexão acontecendo, com pessoas que sentam aí do seu lado. Entende? E esse evento está acontecendo aqui, nesse exato momento, porque um dia eu puxei assunto com alguém, ou alguém conversou comigo. Por isso que eu quero falar para vocês, aproveitem esse momento de estar ao lado de pessoas aí agora. Então vamos aqui para o tema. Queria pedir uma ajuda, talvez essa querida aqui, ó, você. Que horas são? 17. Tá, vamos pensar que eu já passei 10 minutos. Quando for 18h05, você me avisa? Pronto. Como treinar emocionalmente líderes e alcançar resultados exponenciais. Tudo bem que se vocês não tiverem empresa, não quiserem dar treinamento para ninguém, o que eu vou ensinar aqui, vocês têm que pensar o seguinte: o que ela está falando serve para eu aplicar na minha vida, dentro de casa, no meu dia a dia, com os meus filhos, com o meu esposo, com os meus vizinhos, com todos os meus amigos, inclusive aqui também. Tá? Vocês têm que pensar assim, o que eu posso extrair desse conteúdo, tá? Então não se prenda a só as empresas, nada disso. Pensa o que você pode aprender e levar para a tua vida, e eu tenho certeza que vocês vão me falar daqui a pouco, daqui a um tempo, né? Silvana, aprendi com você naquele dia, me coloquei na prova de fazer aquilo que você instruiu e está dando certo, está tendo um resultado, tá bom? Pode passar ou eu vou passar? Peraí. Deixa eu ver se vai. Tá. Vocês conseguem ler juntos para mim? Porque eu já estou com a vozinha, né? Mas vamos lá, leem para mim, por favor. Tá, eu acho que todo mundo entendeu, mas eu vou repetir só essa parte aqui, ó. Então, vamos entender por que o treinamento emocional é importante e como implementá-lo com exemplos de sucesso. Na verdade, quando a gente está aqui fazendo palestra, treinamento, a gente vai contando as histórias e vocês vão vendo, nossa, quanta inspiração, eu quero um dia também estar fazendo como ela. Então, essas mulheres que passaram por aqui hoje, gente, já é esse tipo de resultado aí que vocês estão vendo, tá? Exemplos de mulheres líderes que já estão tendo sucesso. Os desafios emocionais dos líderes. Pressão constante. Só para eu saber se eu estou fazendo uma palestra para pessoa realmente de empresa aqui. Tem alguém que é empresário aqui? Quem trabalha em empresa? Quem quer aprender sobre gestão das emoções para colocar na sua vida? Tá, então tá mesclado. Então faz sentido, tá bom. Porque eu sou dessas, tá, gente? Às vezes eu mudo a palestra. Porque se não tiver fazendo sentido para vocês, eu mudo a palestra, tá? Mas tem a ver, então eu posso continuar, né? Então tá bom. Ó, líderes enfrentam pressão constante, saiu 2 vezes ali, tanto em sua vida pessoal quanto na profissional, o que pode levar ao estresse e ao burnout. Tem pessoas que às vezes não conseguem separar, né? Fala assim, eu sou uma pessoa no trabalho e sou outra em casa. Tem a pessoa que fala assim, não, eu não sou, eu sou a mesma, que eu sou lá no trabalho, eu sou em casa. Às vezes não, tá, gente? Por quê? Imagina, tem alguns argumentos que a gente usa em casa que é mais liberal e a gente não pode utilizar com os nossos clientes. Tem aquilo que, eu atendo o cliente como eu gostaria de ser atendido. É assim? Não. Por quê? Como ele quer ser atendido? Hoje eu trabalho na Latam. Eu fiquei 15 anos na Latam. Saí em 2020, fiz toda a transição, psicólogo, palestrante, evento. 3 anos depois, o que acontece? Volto para a Latam. Fiz 6 meses só, fico novinha de casa. Só que, ao lidar com os clientes, eu vejo que é isso, é diferente. Cada um tem um perfil. Tem um que é o executivo, que está lá só querendo antecipar e ir embora. Tem outro que é turista. Tem outro que não, é leigo total de avião, não sabe nada sobre embarque. Então, eu vou tratar ele
na medida que eu tiver a percepção do comportamento dele. Se eu identificar que ele é uma pessoa que precisa de mais cuidados, eu vou tratar ele com mais cuidado, certo? Então, o que a gente precisa identificar? Qual é o seu posicionamento hoje para você não ficar numa pressão constante, porque tem aqueles também que são os agressivos verbalmente, tem aquelas pessoas que de graça tá te irritando, tá te acusando, tá te desfazendo. Então, essas pressões internas que a gente sofre, é tudo como eu também aceito, tá? Por que eu falo isso? Eu sou líder de equipe, então eu dou treinamento, faço feedback, todo dia reunião. E uma das áreas que eu falo sempre com os meus funcionários, claro que eu tenho que dar o exemplo, é como lidar com essa pressão do dia a dia. Com o passageiro gritando, reclamando, o voo cancelado, o voo em manutenção, o aeroporto fechado. Como que a gente lida? É quando eu não deixo o problema do outro me afetar. O problema do outro é do outro. Porém, como é que eu lido com essa pessoa que está com problema? Quando eu faço essa blindagem emocional, tá? Aí vocês vão lá para casa de vocês e pensam, quando meu marido me afeta com palavras, como que eu lido com as minhas emoções? Eu aceito aquelas sugestões ou eu falo para ele o seguinte, que é diferente, eu não falo para o passageiro, né, para o cliente. Eu falo, ei, peraí, eu respeito a tua opinião, mas eu não aceito. Essa é a tua visão. Aí eu falo com ele, você está 10 anos comigo e você ainda não me conhece. Porque senão você não falaria isso. Então, você começa a fazer o outro a pensar. O que está acontecendo? Ela está falando que eu estou dizendo algo que ela não é? Exatamente. Porque, gente, as meninas falaram aqui também de autoconhecimento. Quando eu me conheço, no nível que as pessoas já não falam o que eu sou, e sim, eu é que sei quem sou. Entende? Então, se ele fala, você está fazendo isso por causa disso, epa, essa é a sua opinião. E, gente, com paz, sem aumentar o tom de voz, sem ficar com mimimi, com rancor e dormir brigado. Não. É falar, fazer um repertório saudável. É isso que eu ensino mais hoje aos meus pacientes. Quais são os repertórios saudáveis? Como que você coloca o outro para se comportar de uma maneira que ele vai aprender a lidar com você. Vocês sabiam disso? Como que eu ensino o outro a me tratar? Quem sabia disso? Gente, vocês estão me deixando assustadas. Pelo amor de Deus, vamos lá. Eu consigo. Então, vamos repetir para vocês decorarem e colocar em prática. Eu consigo ensinar o outro... Vamos falar comigo? Eu consigo ensinar o outro como me tratar. Por isso que a habilidade psicológica é treinável. Comportamento é treinável. Eu não só me comporto de uma maneira eficaz, como eu também ensino o outro a me tratar. Porque se eu aceito a forma que ele me trata hoje, ele vai repetir amanhã. E se eu não dou um para nesse momento agora, e falo assim, ei, até aqui você falou comigo desse jeito, a partir de hoje não mais. Tá? E aí você, gente, é a coisa mais maravilhosa. Você, muitas vezes, fala mal de você. E o que o outro faz? O outro não repete aquilo que você falou de você? E aí eu falo, epa, peraí. Eu posso falar mal de mim. Você não. Eu posso falar que eu tô magra, gorda, feia, tô com cabelo bagunçado. Você não. Então eu coloco o limite no outro. E isso eu faço também com os clientes. Eu não trato ele mal porque ele está me tratando. Então, se você hoje trata com ironia, com arrogância o passageiro ou o cliente que vai no seu estabelecimento com indiferença, você está perdendo porque você está entrando na pilha do outro. E aí você perde o que, gente? A sua essência. Porque não é você. Você não é daquele perfil. E aí você se iguala, vai para casa pensando, nossa, que escroto, que bobão, né? A gente, né? Mas aí você olha o seu comportamento, você se igualou, fez até igual ou pior, né? Usou com indiferença, não fez talvez o que a pessoa pediu por vingança. Quem já viu isso? Por vingança eu não vou fazer o que está me pedindo, né? Tem muito isso, tá? Então eu convivo isso e eu falo, gente, vamos liberar o perdão. Libera o perdão na mesma hora, que é a melhor parte da vida que vocês possam aprender é magoaram você hoje, libera o perdão agora. Para de ficar deixando para depois. Olha para a pessoa, tá? Olha para a pessoa e pensa.
eu libero perdão para você. Isso não vai entrar no meu coração. E vocês vão começar a ver a mudança no momento de vocês entenderem que isso é gestão das emoções também. Você blindar o teu emocional quando você não permite que o outro te afete mais. Críticas, aí vamos aqui, 2, conflitos. Conflitos interpessoais surgem em todas as organizações e muitas vezes é papel do líder resolvê-los. Gente, eu olhei tudo de novo, tá? Mas parece que eu esqueci meu óculos no trabalho e aí na hora da revisão acho que duplicou e eu deixei mesmo, mas tudo bem, não vi. Que pode ser emocionalmente desgastante. Então, os conflitos vão surgir aonde? Dentro de casa também, não vão, gente? E como que eu faço para poder evitar conflitos? Comunicação. Quando vocês aprenderem a ouvir melhor, porque antes era assim, meu marido começava a falar algo e mas vem cá, tu tá falando isso? E eu já entrava no ritmo de pensar que é outra coisa, inventava um monte de história, a briga estava formada. O que eu aprendi a fazer? Falei assim, explica melhor isso aí que você está falando, deixa eu entender. Aí, gente, era algo que era a meu favor, era algo bom para mim e eu fazendo a história na minha cabeça contrária. Então, eu comecei a ouvir mais, a entender antes mesmo da pessoa terminar de falar. Às vezes a gente interrompe. Então, eu aprendi a ouvir mais. Antes da pessoa concluir, eu não fico mais criando histórias. E os conflitos, muitas vezes, é porque a gente não tem paciência de ouvir o outro até o final. Então, aprenda a escutar mais, ouvir com atenção antes mesmo de sair com os conflitos. Líderes recebem críticas e feedbacks regularmente, o que pode afetar sua autoestima, autoconfiança se não for gerenciado adequadamente. Por mais que eu seja uma boa líder, eu vou receber críticas. Por quê? Ela é boazinha demais. Se eu for aquela carrasca que dá toda hora uma advertência, uma carta de orientação e chama para o feedback, você também vai receber críticas. Mas o que hoje eu aprendo? Você dá o exemplo do que você faz para que você consiga chegar no feedback construtivo, fazer com que a pessoa também seja valorizada, não só chegar, olha, você fez isso, toma aqui a sua advertência. Tem gente que não sabe nem conversar com o cônjuge, só fala as críticas dele. E pior ainda, só fala mal dele para outras pessoas. E esquece das qualidades. E aí você vai destruindo laços. Então, eu vou fazer isso ao longo do dia, tá? Do meu dia, eu começo com o meu funcionário, estou ali presente, eu parabenizo, elogio, falo o que ele está fazendo de bom. Não fico só esperando para o momento do feedback. Entende? Então, se você hoje tem alguma pessoa que você convive, ou na empresa, ou dentro de casa, chega em casa hoje para vocês fazerem esse treinozinho básico. Elogie a pessoa que está lá. Pode ser seu filho, pode ser seu esposo, sua mãe, quem for que você convive. Uma amiga que você convive. Elogie essa pessoa. Fala para ela o quanto que você gosta daquilo que ela faz. Por exemplo, poxa, eu gosto tanto quando você lava a louça. Poxa, isso me dá tanta tranquilidade de saber que eu não vou ficar agora tendo que lavar a louça, cansada. Poxa, muito obrigada. Você reconheceu o que o outro faz. Então, por que eu estou mesclando aqui? Para vocês também colocarem em prática lá dentro da casa de vocês. Não adianta eu querer só trazer para a liderança empresarial, porque eu quero que vocês também façam isso. Coloquem em prática, tá bom? Bora. Eu que vou, né? A importância do treinamento emocional para líderes. Desempenho melhorado. Líderes emocionalmente inteligentes são capazes de gerenciar conflitos e pressão com mais facilidade, que leva a um desempenho melhorado e resultados mais positivos para a organização. Concordam? Aqui as meninas falaram muito de inteligência emocional. Então, se você busca estar dentro de um ambiente desse, aprendendo, fazendo com que coloque em prática aquilo que você está ouvindo aqui, está anotando, e você vai falar assim, poxa, se eu me torno emocionalmente inteligente, eu consigo gerenciar conflitos, eu consigo melhorar minha comunicação, eu consigo fazer com que o outro que esteja ao meu lado se sinta mais amado, mais atrativo do meu lado, a pessoa não fica aversiva a mim, sabe? Pessoas que chegou fulano, aí o assunto acaba, as pessoas ficam repelentes, já viram isso? Então não, o líder quando ele cuida das suas emoções,
o que acontece? Ele atrai mais as pessoas para juntas se tornarem o quê, gente? O verdadeiro nome equipe. O que nós somos dentro de casa? Eu e meu marido, nós estamos estudando para poder crescermos juntos. Então, a gente se torna uma equipe. E lá dentro do seu trabalho, do seu estabelecimento, talvez a sua mentoria. Não sei se aqui o pessoal já está fazendo aí uma mentoria no online. Quem seria, Silvana, se eu não tivesse as mulheres hoje participando dos meus eventos, treinamentos? Nós somos equipe, que uma incentiva a outra. Eu saí de lá para cá para dizer, Jacilda, eu estou com você. Eu vou acessar os próximos níveis com você também, do seu lado, caminhar junto. Honrar as pessoas que estão próximas a você. Tá? Aumento da empatia. Líderes emocionalmente inteligentes têm mais empatia com suas equipes e são capazes de se comunicar de maneira mais eficaz, o que contribui para um ambiente de trabalho mais saudável e produtivo. A partir do momento que eu consigo me comunicar de maneira mais saudável, as pessoas começam a ter, sabe o que, gente? Confiança. Por quê? Tá tudo bem. Silvana é psicóloga. Então, a tendência é que as pessoas no ambiente venham conversar comigo, certo? É uma tendência. Mas antes de ser psicóloga, era como? Era assim também. É o meu posicionamento, é a forma que eu lido com o outro. Quantas mulheres eu já consegui me conectar hoje, abraçar, olhar nos olhos, tirar foto. Então, é o meu posicionamento que faz com que a minha comunicação seja leve, seja atrativa. Então, você pode ser uma pessoa magnética e não uma pessoa repelente dentro do seu trabalho ou dentro da sua casa, tá? Então, é o teu coração conectado em querer ter ambientes mais saudáveis, tá? Melhoria na tomada de decisões. Líderes emocionalmente inteligentes são capazes de tomar decisões mais equilibradas, racionais, considerando não apenas dados e fatos, mas também emoções, perspectivas diferentes. Gente, o mais difícil é tomar decisão no momento da pressão. Meu Deus, porque você fala assim, eu treinei, Silvana falou que é possível, mas na hora do vamos ver, você se desestabiliza, você se precipita, você toma a pior decisão, rompe relacionamento, pede demissão. Quantos funcionários chegaram para mim nos anos atrás e falaram, Silvana, eu vou pedir demissão porque eu não aguento mais. Adivinham por quê? Quem chuta? Não aguento mais. Eu quero sair. 20 anos de empresa não dá mais. Quem se habilita aqui a falar qual era o pedido de demissão? Sobre o quê? Sobre os líderes. Sobre os líderes. Eu não aguento mais aquele chefe me tratar daquele jeito. Eu não aguento. A empresa é boa, eu gosto de estar lá, mas eu não quero mais. E, gente, ontem foi a mesma coisa. Teve um funcionário que falou assim, eu vou pedir demissão. Eu falei, gente, calma. Vamos lá. Esfria um pouco. Sai daquele ambiente. Sai de perto daquela pessoa que você está com furor. E aí eu tenho que ensinar vocês o que eu faço dentro de casa para vocês aprenderem, tá? Tô na sala com meu marido, a gente começou uma discussão ali. O que a gente tem que fazer, gente? Mulherada e os homens também. Vocês têm que mudar de ambiente. Mas antes de mudar de ambiente, eu falo uma palavra, uma frase, para ele refletir, porque é a última palavra da mulher, né, gente? E aí a gente faz ele refletir. E o que acontece? Vai para o quarto, vai para a cozinha, não fica ali no furor. Porque o negócio aumenta. O negócio não tem limite, os dois querem ter razão. E, gente, os dois têm razão, cada um na sua verdade. Se eu coloco o número 6 aqui e uma pessoa está ali, eu estou vendo 6, a pessoa está vendo o quê, gente? Não é isso? Cada um tem a sua metade de razão. Quando eu aprendi isso, eu continuei casada. Porque se a gente não aprende meio a meio que eu também tenho responsabilidade nas minhas dores causadas naquele relacionamento, eu não tenho consciência de melhorar. Se eu não reconheço, eu não melhoro. Então, quando eu também coloco parcela de culpa em mim, eu falo, como é que eu preciso mudar, o que eu preciso aprender, fazer de diferente para que ele também mude, para que ele também trate diferente, para que ele também mude de comportamento. Não adianta só eu querer que o outro mude o tempo todo. Gente, a pior coisa da vida é a gente querer mudar o outro. Eu aprendi
estou aqui com meu coração aberto, vou falar para vocês, quando eu, e é uma verdade, tá? Vocês já ouviram isso de fato de outras pessoas. Quando eu mudei os meus comportamentos, o outro também muda o dele. Porque não consegue sustentar. Não consegue sustentar. Quando você cria habilidades emocionais, comportamentais, saudáveis, o outro fala, espera aí que isso daí é bem melhor do que eu ficar do meu jeito, eu vou também tratar ela melhor. Então, é muito possível vocês avançarem, tanto com a sua chefia, com os colegas de trabalho, com os seus relacionamentos, até com seus adolescentes lá dentro da sua casa. Porque você quer que o adolescente faça aquilo que você quer. Só que você tem que se colocar no lugar dele, que é a fase dele. Minha mãe vira para mim esses dias e fala, meu sobrinho de 14 anos, Silvana, ele veio falar que está namorando. Eu falei, que bom. E ela, que bom, ele é uma criança. E ela, sabe, não valorizando o momento dele. E ele feliz, tudo bem, tá novo, eu sei. Tem que dar conselho? Tem. Mas quando eu descaracterizo a fase do outro, sabe o que muitas mulheres fazem? Elas desconstroem esse homem dentro de casa, porque elas querem cuidar dele como filho, como criança. Elas não colocam ele no lugar do papel do homem. Entende? Então vocês têm que fazer o seguinte, pare de ser a mãe, pare de ser a irmã, a amiga, se posicione. Eu estou aqui para crescer e você vai crescer também, nós vamos crescer juntos. Quais são os livros que você lê? Que o meu marido começou a ler, gente. Inteligência Emocional de Daniel Goleman, ele leu tudo e até hoje eu não terminei. O livro é meu, né? Não sei se você sabe, o livro é, né, bastante conteúdo. Mas por quê? O teu exemplo faz com que o outro acesse os outros livros, tá? Coloquei ele para palestrar nos meus eventos? Sim, porque para ele ter a sensação do que é impactar vidas, transformar pessoas e ver como que as pessoas acessam outras transformações na vida dela a partir do momento desse que eu estou fazendo com vocês de palestra. Entende? Então, vamos lá. Técnicas de inteligência emocional aplicadas na liderança. Autoconsciência. Reconhecer e monitorar sua própria emoção para gerenciar melhor a si mesmo e ajudar outros a fazer o mesmo. Quando eu tenho consciência, lembra quando eu falei, quando eu tenho consciência, eu consigo identificar o que eu posso melhorar? Então, quando eu sei o que eu preciso mudar, eu vou tomar as providências de aprender, de gerenciar, buscar terapia, né? Tem as mulheres aí que, quando elas reconhecem que precisam de ajuda, então elas falam assim, não, agora realmente eu vi que eu sozinha não estou conseguindo, eu vou pedir ajuda profissional. Então, reconhecer é o primeiro passo. É o primeiro passo da sua liberdade emocional, tá? Compreender as perspectivas e as emoções das pessoas, colocando-se no lugar delas para criar conexões e fazer escolhas mais empáticas. Por quê? Por mais que a gente fala se colocar no lugar do outro, mas lembra que eu falei, o lugar do outro é do outro. Eu não posso querer fazer o que o outro faz. Ele tem as suas responsabilidades, eu tenho as minhas. Mas quando eu entendo que ele tem o momento dele de crescer, né, que eu não tenho que fazer ele crescer a todo momento junto comigo, e o funcionário, às vezes, a gente quer colocar comparações. Né? Tem um que é muito avançado, é enérgico, bate as metas, e tem aquele outro mais devagar, mais lento, mas que também é uma pessoa que você confia, que você sabe que entrega, mas cada um no seu momento, cada um no seu passo, e você respeitar esse outro. E aí, gente, temos informações como Mindfulness, prática da atenção plena para gerenciar emoções e pensamentos de forma eficaz e melhorar a tomada de decisão. Eu hoje, nos meus eventos, nas minhas palestras, eu trago muito momento de mentalização. Eu não vou fazer aqui com vocês, mas hoje, quem aqui já tem o hábito de praticar meditação, de fazer meditação guiada? Nossa, está melhor do que as outras perguntas, né? Já vi mais pessoas se levantando. Quando vocês identificarem que isso vai ajudar vocês a melhorar as decisões, fazer o autocontrole, a autogestão das emoções, crise de ansiedade, para quem tem, né, dores emocionais aí que sofrem com os transtornos, quando pratica isso daqui, gente, é um grande passo para se tornar livre desses momentos difíceis, caóticos que às vezes acometem as pessoas. Então, eu peço para que vocês busquem isso. Ah, sim, eu não consigo fazer 5 minutos.
mas os 5 minutos que você tentar, você já vai ver a diferença. E aí é treino, é prática. Não é na primeira vez, às vezes lá na quinta vez que você vai ver realmente resultado. E hoje as pessoas não dão valor porque talvez não começaram, tá? Comunicação não violenta. Técnica de comunicação para expressar as necessidades de maneira clara, respeitosa e compreender as necessidades de outras pessoas. Bom, quando eu sei me comunicar bem, o que acontece? As pessoas também, lembra que eu falei que as pessoas aprendem comigo? Então, se eu sou uma pessoa que xinga o palavrão, que fala de qualquer jeito, a tendência é as pessoas falarem comigo da mesma forma. Entende? Elas me respeitam. Então, qual é o seu comportamento hoje, o seu posicionamento hoje, que você vai ver diferença a partir do momento que você também coloca limite no outro, naquela comunicação. Então, quero dizer para vocês o seguinte, resultados esperados com o treinamento emocional de líderes. Maior motivação da equipe, líderes emocionalmente inteligentes são inspiradores e capazes de criar uma cultura positiva e motivadora que beneficia a todos. 2019, antes de pedir demissão, que eu pedi em 2020, né, na Latam, para viver todas essas fases aí. Em 2019, eu fui escolhida como a supervisora dos 3 turnos pelos funcionários, a supervisora do ano. Então, quando você tem esse momento de motivação, que você sabe que o teu comportamento é exemplo, a tua forma de falar, o jeito de dar feedback, como você conduz a sua vida fora dali, né? Porque se você, gente, tem uma boa conduta aqui, fora da empresa, dentro da empresa você vai ter boa conduta também, tá? Você vai trazer coisas boas que você pratica lá. Agora, quem não tem uma vida equilibrada emocionalmente, pode ter certeza, dentro da empresa você vai mostrar alguns déficits também, tá? Então, o ideal é que vocês pratiquem cuidar da mente de vocês, cuidar das emoções, porque qualquer ambiente que você estiver, você vai conseguir transmitir para o outro quem você é. Não é porque a Sil está aqui no palco. Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa de conexão de alma. Eu quero acessar a tua vida, mas não é só a sua vida. São vidas que estão atrás de você, que são a sua família, os seus amigos. Então, cada pessoa que está aqui hoje se conectando com uma mensagem, outras vidas vão ser beneficiadas. Então, quem me conhece sabe que eu estou em prol de muitas vidas e você é uma representação aqui dessas muitas vidas. E aumento da produtividade. Líderes emocionalmente inteligentes conseguem motivar e inspirar suas equipes e atingir a excelência nas suas tarefas e objetivos. Quando eu tinha problemas de contingência massiva, não sei se vocês sabem o que é isso, são 7 voos cancelados, mais de 1.000 passageiros no chão, porque o aeroporto fechou, aquele caos aéreo. Pois é, quando eu tinha esses conflitos, as pessoas elas falavam, sabe o quê? Eu vou ficar por você. Eu vou te ajudar, não vou embora. E, gente, virava madrugada. Às vezes era 5 horas da tarde, começava a dar esses problemas, 5 horas da manhã estava todo mundo junto. Todo mundo ali, unido e forte, para poder terminar aquela contingência. Então, as suas equipes, as pessoas que também estão perto de você, pode ter certeza, elas vão, no momento de crise, fazer por você. Porque já aconteceu de estar em situações que às vezes ele não se identifica muito com aquele líder, o que as pessoas fazem? Vão embora. E elas não ficam. Por quê? Me tratam o mês todo mal. No dia que precisa de mim, quer me tratar bem? Então a gente precisa cultivar essas pessoas no ambiente para se tornar ambientes saudáveis. Então, quando você está o mês todo na briga, aí precisa de um favor do marido, aí você vai tratar ele bem? Só porque está precisando? Entende? Então, o que eu vou construindo? E os homens também, né? Às vezes, fica ali naquela indiferença e tal, precisa que a mulher ajude de alguma forma, e aí começa a tratar bem? Não é assim, gente. A gente tem que fazer uma construção saudável. Melhoria no trabalho em equipe. Líderes emocionalmente inteligentes são melhores em gerenciar conflitos e criar um ambiente de trabalho colaborativo e saudável que impulsiona o trabalho em equipe. Cada vez mais que eu pratico isso, eu consigo impulsionar a minha equipe. Tá? Cada vez que eu avanço em construir ambientes saudáveis,
eu posso cada vez mais ver produtividade dentro da empresa. Então, se vocês hoje não pensaram sobre isso ainda, o que eu posso fazer para motivar, para inspirar, para fazer com que a minha equipe cada vez mais avance e crie novas oportunidades, crie habilidades, principalmente, gente, quanto das equipes hoje precisam aprender sobre emoções, sobre autocontrole, sobre autoconfiança, sobre vários autos, né? Autoconhecimento, autoestima, porque as pessoas elas tendem a chegar no ambiente de trabalho cabisbaixo, às vezes, né? Tá triste, teve um problema, e aí a gente tem o quê? Todo um cuidado para poder ajustar essas emoções como líderes, como exemplos, e conseguir fazer com que essas pessoas tenham um dia mais equilibrado, mais saudável, e aí você vai começar a ver o quê? Resultado na produtividade. Bom, como implementar um programa de treinamento emocional? Mapeie as necessidades da empresa. Aqui eu quero falar para vocês o seguinte. Ano passado, quando eu comecei o Mulheres Livres, que foi o evento, né, que eu fiz com as mulheres, eu comecei a dar treinamento para elas, como criar treinamento para empresas. Então, nesse treinamento, eu fui descobrindo tudo que uma empresa precisava em relação... Eles pediram uma coisa, eu identifiquei mais 5 outras coisas que eles estavam precisando. Então, eu mapeei o que era realmente necessidade para aquela empresa. E a gente faz isso através de formulário, de perguntas, não só para os funcionários, como para os clientes. Então, eu consigo hoje, através das habilidades que eu tenho lá na Latam, aplicar em outras empresas também. Então, eu consigo identificar o que eles de fato precisam e conseguir criar treinamentos específicos para aquela empresa. Olha como é que o tempo passa rápido, né? Define metas claras. Não adianta eu colocar metas que as pessoas não vão conseguir entender ou alcançar. Então, quando eu tenho clareza na minha argumentação e vou acompanhando, porque o líder mesmo é aquele que faz junto, que acompanha, que vê resultado. Por quê? Porque ele está ali do lado do funcionário, ele está ali do lado da pessoa. Quantas vezes as pessoas perguntam a mesma coisa, você explica, você fala, meu Deus, acabei de explicar, a pessoa está perguntando de novo. E aí você pacientemente faz o quê? Vai lá, faz junto, explica de novo. E aí você vai ver daqui a pouco a pessoa ensinando outras. Porque é assim, você replica a tua habilidade e a pessoa também daqui a pouco, com o tempo, ela consegue colocar em prática. Identifique os recursos necessários. O que eu posso ter de recurso para poder colocar para aquela empresa? É online? Às vezes eu faço treinamento online. Por quê? Não consegue reunir todos os líderes, não consegue reunir as pessoas no mesmo ambiente igual vocês estão aqui, se programaram? Porque cada um tem os seus compromissos. Então, quais são as ferramentas que eu posso utilizar? É o treinamento gravado e eles assistirem depois numa plataforma? É presencial para alguns e depois em outra data para outros? Então, eu vou identificar o que realmente dá para ser feito e vou fazer de uma forma construtiva para que eu consiga identificar o que eu tenho nas mãos para oferecer para essa empresa. Implemente e avalie o programa. Regulamente sua eficácia para garantir que ele esteja alinhado aos objetivos da organização e às necessidades dos líderes. Quando eu consigo identificar o que eles realmente precisam, como aconteceu, essa empresa que eu fechei, que é o Instituto Gastronômico das Américas, eu identifiquei que eles precisavam de um atendimento individual. Porque se eu não tivesse mapeado o que eles realmente precisavam, porque às vezes não é só um treinamento aqui, às vezes eu preciso ir lá e conversar com aquela pessoa, identificar o que ela precisa, ajustar as emoções naquela área da vida para que ele comece a ter resultado lá na empresa. Entende? E foi assim que eu fiz. Eu atendi 45, eram 25 pessoas, mas eu fiz 45 atendimentos. Eu fiz 2 atendimentos mais ou menos para cada. Alguns foram 3. Então eu consegui identificar individualmente aquilo que a pessoa realmente estava precisando. Então, se você hoje não buscar identificar o que o teu filho lá dentro de casa tem que realmente ele precisa, ou porque um tem uma demanda e o outro tem outra. Mas se você não busca individualmente o que ele precisa, você não vai ajudar. Bom, e aí exemplo de sucesso na capacitação emocional de líderes. Caso 1. A Apple implementou o programa Conversas Corajosas, que envolveu líderes de alto escalão em discussões abertas e respeitosas, fomentando a criação de um ambiente de trabalho inclusivo.
que acontece? Quando eu incentivo lá a conversa dentro do ambiente de trabalho, quando eu busco feedback também entre eles, não sei se vocês já viram, pessoas que estão no ambiente de trabalho, mas eles também começam a conversar entre eles, dando feedback um para o outro, sem ser o líder. Quando eu promovo com que as pessoas tenham conversas entre elas, façam um ambiente mais harmonioso entre elas, dá feedback também entre elas. Então, eu promovo isso hoje dentro da empresa para que eles tenham o quê? Resultados. Porque não adianta só o líder cobrar, só o líder estar ali, sabe, anotando tudo. Às vezes é necessário a conversa entre eles, porque parece que eles estão mais perto, mais próximos. Parece que o líder fica um pouquinho distante. Então, quando eu promovo essas conversas também, faz com que eles falem, não, estou contigo, vamos junto. Não, pode deixar, da próxima vez eu vou fazer diferente. Então, eu promovo com que eles também criam habilidades entre eles e ajustem entre eles. Vamos aqui. A L'Oréal implementou um programa de coach para líderes com foco em habilidades emocionais que levou a cultura do trabalho mais engajada e colaborativa. Quando eu faço programas, por exemplo, psicólogos, coach, treinadores, quando eu trago isso para dentro de programas, eu faço com que treinamentos sejam muito mais próximos desses funcionários. Porque às vezes, já viu, tem pessoas lá dentro, eu hoje dou treinamento lá dentro, mas às vezes é preciso mudar de ambiente, trazer pessoas novas, conteúdos diferentes. Hoje vocês tiveram vários conteúdos aqui, né? Vários diferentes um do outro. Então isso faz com que expanda a mente de vocês. Então é necessário também trazer novas pessoas para esse ambiente. Pesquisa de felicidade no Google levou o desenvolvimento de programas de treinamento emocional que tiveram um grande impacto na cultura e produtividade da empresa. Hoje já foi identificado que a ciência da felicidade tem até pós-graduação, não sei se vocês já ouviram falar, que as pessoas hoje buscam por serem felizes, por buscar aprender o que é ser feliz, como eu posso cultivar um ambiente mais leve, mais feliz, mais agradável. Então, as empresas precisam cultivar isso. E como que eu faço isso hoje lá dentro da Latam? Eu promovo eventos, festas de aniversários, eu faço com que eles tenham uma cultura de parabenizar uns aos outros, porque é tão importante o dia do nosso aniversário, né? E as pessoas se sentem amadas, queridas, que seja no grupo, que seja dando um abraço, que seja dando, né, fazendo um bolo, fazendo uma confraternização. Então, muitas empresas hoje deixam isso de lado, não valoriza, sabe? Não traz o funcionário mais para perto, não colabora ali com o crescimento emocional dele. Então, é importante vocês fazerem isso também. Bom, conclusão. Fique atento. Esteja sempre em busca de oportunidades para desenvolver suas habilidades emocionais como líder e estar atento aos desafios emocionais enfrentados pelos seus colegas. Busque ajuda profissional e tome ação. Coloque em prática o que aprendeu para atingir resultados exponenciais e criar um ambiente mais saudável e produtivo. Gente, eu queria chamar aqui na frente agora, seguinte. Agora é o momento de vocês fazerem um vídeo, tá? Para ganhar o livro. Por que eu penso dessa forma? Um compromisso público. Quem se arrisca em fazer um compromisso público para ganhar um livro? E aí, já levantou a mão, então vem. A corajosa já levantou a mão, vem. Então é assim. Por quê? Eu comecei a fazer palestra, eu comecei a fazer eventos, comecei a fazer todo esse trabalho porque eu comecei a gravar vídeos. Eu comecei a fazer palestra, fazer lives, fazer vídeos na praia, andando, caminhando, sem saber o que ia falar, e fazia. E quando eu comecei a fazer o meu primeiro evento, eu me comprometi publicamente. Só que esse compromisso público tem um detalhe. O que você pode se comprometer em fazer, não só de ambientes empresariais, talvez o seu lar, de uma forma que ele se torne muito mais saudável, porque a partir de hoje você tem autocontrole, autogestão das emoções e vai fazer diferença na vida de quem estiver perto de você. Consegue? Cadê o celular? Ah, pega aí o celular dela. Já vou fazer um vídeo, É ao vivo. Se não quiser postar, tudo bem, mas aqui o pessoal já está te ouvindo. Ah, que linda.
A partir de hoje eu me comprometo a fazer tal coisa. Algo talvez até que você deixou de fazer por um tempo, mas você estava guardando, chegou a hora. Olá, gente, eu sou a Josi Gondim. Antes de dizer o que é que eu posso me representar, primeiramente eu quero dizer a vocês que eu sou imagem e semelhança de Cristo. E que se hoje eu estou aqui é porque eu ousei assumir aqui. E que aprendi a fazer há um mês atrás algumas lives. E por consequência de Josi, o que é que você quer? O que é que você quer fazer em relação às lives? Eu disse, eu quero captar pessoas, seja qual for o problema dela, eu quero de alguma forma servir. Porque eu aprendi que antes de ser ou ter, eu tenho que ter um ouvido claro. Eu tenho que parar e ouvir o outro. Saber que não só palestras, lives, leva a gente mais longe. Podemos ser levados mais longe com a leitura. E essa foi uma deficiência minha, a leitura. Sabe por quê? Porque quando eu era menor, pequena, a minha mãe não tinha o segundo grau, foi um fundamental só na terceira série. E isso impactou em eu ser cuidada por vizinhos, por minha avó, que também não tinha leitura. Só que eu aprendi muito ouvindo o outro e vendo gravuras e imagens. E essa é uma deficiência minha, que eu estou aqui no vídeo contando para vocês. Só que é uma deficiência que não paralisou, porque em nós, em ação, não fica paralisada. E eu estou batendo aqui. Na hora que a Silvia falou, que chama a ação, eu já peguei o tema da Jacilda. E afinal, Jacilda, admirei mais o seu trabalho aqui, fico gratificada, principalmente pela Lídia ter me convidado a estar aqui. Algumas pessoas ficaram meu nome aqui. Quem é Jô? Pronto, Jô está nos bastidores. Porque eu gosto de ajudar, eu gosto de estar levando para eventos, gosto de estar vendo quem é a outra pessoa. Então, quando você falou, dê a palavra para alguém. Algumas pessoas que eu abracei aqui, eu falei de coração. Colega, eu estou com sono, né? Onde? Você poderia estar dormindo em casa, você está aqui nesse ambiente. Aproveite o network que pode fazer aqui. E eu coloquei ali em fazer, chamar você para ação, em criar não é um clube, mas é fazer acontecer a leitura para crescer. Então, assim, mulheres, homens, quem quiser, vamos criar um grupo do WhatsApp para o nosso primeiro momento do dia, fazer a leitura da manhã. Inclusive, foi um dos livros apresentados aqui, leitura da manhã. E aí fazer com que o seu dia seja diferente, seja potencializado e, principalmente, que a partir desse momento você consiga confiar em si mesmo. Porque há muito tempo eu não acredito em mim. Eu sou meu esposo mandar mensagem ali à tarde, que eu mostrei para as pessoas, em relação à mentoria, na Rosana. Eu disse, será que eu estou preparada? Ele disse, quando você for tirar a habilitação, você não estava preparada. Quando nós fomos comprar nosso primeiro carro, nós não estávamos preparados. Quando você foi abrir a 7ª loja, nós não estávamos preparados. O que é que você está esperando agora? Se prepare com outras mulheres. Que linda! É ativar mulheres para que elas se comprometam. Então, eu vou fotografar para você, tá? Tira uma foto aqui, não sei, alguém? Tira aqui. Foi? Gratidão, parabéns. Uma mulher decidida. Quem é que pode colocar a última música, por favor? Do Jovem Quest. Vamos ficar em pé só para a gente finalizar com a energia, né, gente? Essa palestra eu não tinha feito ainda, tá? É a primeira vez. Mas, assim, eu quis trazer um conteúdo que é o que eu tenho vivido, né? Eu tenho trazido conscientização para funcionários, para líderes, pessoas que dá para colocar habilidades emocionais dentro dos seus ambientes. Então, hoje, a gente começou ativando as mulheres, né? Os homens também, acredito que eles falaram aí uns com os outros. Mas, agora fale para essa mulher o que você vai... Pode aumentar um pouquinho, pode aumentar. Que a partir de hoje, você vai conseguir adquirir dias melhores. Dias que você vai conseguir se comportar diferente, ensinar outras pessoas a te tratar. Lembra tudo isso que eu falei? Como que você vai
vai buscar isso? Através de autoconhecimento. Você vai buscar saber quem você verdadeiramente é, para que você mude o outro de uma forma natural, não impondo o outro. Os líderes aí que têm os seus estabelecimentos, o que vocês vão fazer? Dá feedback, abrace, fique perto, faça a comunicação com as pessoas de uma forma muito mais agradável, de elogio, de parabéns. Então, cultive uma cultura, um ambiente onde vocês sintam energia das pessoas. Não só vá trabalhar, não só tenha o seu relacionamento. Faça com que as pessoas que estão ao seu lado se sintam bem por estar ao seu lado. Queiram ser atendidas por você. Quantas vezes os clientes, eles enfrentam uma fila e falam, não, eu não quero ser atendido por outra pessoa. Eu quero ser atendido por ela, por você. Por quê? Porque você tem a sua essência e você transmite isso em todos os momentos. Para os seus filhos, para os seus familiares. Transmita a sua essência. Trate as pessoas bem. Cultive esse amor ao próximo. Cultive dentro de todos os ambientes. Aqui hoje, quem se conectou com várias pessoas novas aqui hoje? Quem vai conseguir sair daqui marcando suas palestras, seus eventos? Treinamento. Eu quero que vocês hoje ativem habilidades dentro de vocês que estavam adormecidas. Quantas pessoas hoje nunca se viu palestrando e começou a se ver hoje? Eu não pensava em palestrar, mas agora eu já estou me visualizando palestrar. Eu quero ter atitudes diferentes dentro da minha empresa, dentro da minha casa. Então, quando você se disponibiliza a fazer diferente a partir de hoje, vocês vão começar a ter resultados, tá? Jacilda, querida, muito obrigada.